E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu espero que sim. Dando continuidade aos episódios em homenagem ao Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, vamos continuar aqui nos alimentando das demais fontes de conhecimento das ciências humanas, a fim de consolidarmos o conhecimento, né, sobre o papel da população afro e afrodescendente no pensamento político e na teoria social brasileira. No episódio anterior, eu falei sobre a diáspora africana rumo às terras brasileiras. O Carlos vai aparecer aqui em algum lugar na tela. E falamos brevemente do período que a história classifica como as grandes navegações. E nessa situação, né, nesse período, a coroa portuguesa foi uma das grandes potências marítimas à época. Foi nesse período que, no século XVI, em 22 de abril de 1500, segundo a versão tradicional e eurocêntrica da nossa história, que consta também nos livros didáticos, que Pedro Álvares Cabral e seu grupo chegaram às terras brasileiras. E é nesse ponto que entramos no tema sobre a diáspora africana, que nas ciências sociais corresponde ao nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados. E, portanto, milhões e milhões de africanos foram forçados a largarem suas terras para viverem em cativeiro na América Portuguesa. O tema de hoje, então, é a diáspora africana trabalhando em terras brasileiras. Esse é o segundo episódio e o Metaverso Político começa agora. Bom, pessoal, no intuito de não nos perdermos, né, na linha cronológica dos acontecimentos, eu ainda continuo pautando, né, os nossos vídeos no livro História da África e do Brasil Afrodescendente, da Inaê Lopes dos Santos, que eu já mostrei no vídeo anterior, né? E continuando nas obras da Inaê, Racismo Brasileiro, uma história da formação do país. Tá bom? Então, assim, vou também, mais uma vez, deixar esses livros na descrição deste vídeo, mas elas também já constam na descrição do vídeo anterior. E complementando o pensamento da Inaê, eu apresento para vocês o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. As informações também eu vou colocar na descrição do vídeo. Continuando. Após o ciclo da extração do pau-brasil, o plantio extensivo da cana-de-açúcar foi o novo boom econômico da América Portuguesa. E como já foi dito no vídeo anterior, os lusitanos invasores viram na mão de obra africana o mecanismo mais barato e eficiente para mover a produção. Nesse momento, estamos falando de inúmeros navios que chegaram à colônia em que seu interior estava abarrotado de negros escravizados de diversas partes do continente africano. Sim, eu estou falando dos navios negreiros. A utilização da mão de obra africana, ela foi incansavelmente justificada pelos europeus e escandalosamente chancelada pela autoridade da Igreja Católica. Houve todo um processo de desumanização da figura do negro, tido como sem alma, pagãos, amaldiçoados de tempos imemoriais, selvagens, incapazes de aprendizado civilizatório e, portanto, a sua escravização era o meio necessário para fins de lhes conceder utilidade no meio social e econômico. Esse processo de desumanização foi tão brutal, digo no que se refere à sua desconstrução como ser humano, que o negro se tornou mercadoria. Assim sendo, esse processo de mercantilização se justificou na tese de que o negro era dotado de força física e aptidão para o trabalho de alta intensidade, baseado na criação de um estereótipo de que os negros possuíam uma ótima estrutura corpórea, uma estrutura física, para a realização de trabalhos braçais. Deste modo, eles se tornaram bens de alto valor para aqueles que os possuíam, alimentando assim o chamado mercado de escravos. Então, meus amigos, os escravizados que vieram de diversas partes do continente africano se tornaram a principal força de trabalho de todos os ciclos econômicos da América Portuguesa, desde Brasil Colônia, Brasil Reino Unido a Portugal e inclusive o Brasil Primeiro e Segundo Império. Também é importante ressaltar uma informação que consta inclusive no site do IBGE Brasil 500 anos,
que o nosso país foi o que mais importou a mão de obra africana. Para vocês terem uma ideia, entre os séculos XVI e meados do século XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças, o equivalente a mais de 1/3 de todo o comércio negreiro. Infelizmente, trata-se aí de um dado que não nos dá muito orgulho, não é mesmo? Então, gente, eu não tenho como falar aqui para vocês, eu não tenho como romantizar a situação dos africanos que vieram para a América Portuguesa. Como fazem as novelas de época, né? Pensem, portanto, na mais pura desumanidade, no mais alto grau de falta de empatia e também nas maiores crueldades que a humanidade já vivenciou. Pois bem, a situação dos negros foi algo inimaginável. O inferno para eles já começava na sua captura, na sua retirada forçada de sua terra natal. Depois disso, a viagem nos chamados navios negreiros era um verdadeiro pesadelo. Não existiam condições mínimas de higiene, alimentação adequada, nada que desse o mínimo de dignidade. Esses chamados navios negreiros, abarrotados de pessoas capturadas e escravizadas, eram verdadeiros celeiros de doenças como a peste, escorbuto, cólera, além de infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente isso que eu falei. Já não bastassem as condições desumanas dos escravizados, principalmente as mulheres, o que também não exclui os homens, ainda eram vítimas de abusos sexuais durante a viagem. O resultado era um número considerável de mortes de negros e negras durante a sua viagem. Aos que tiveram forças para chegar às terras brasileiras, eles eram expostos em galpões, montados nos portos, como se fossem colocados numa, digamos assim, uma gôndola de supermercado. Lá eram expostos aos potenciais compradores, que os avaliavam. Assim sendo, os potenciais compradores avaliavam o seu porte físico, a sua aparência de idade aproximada, até mesmo seus dentes, se aparentavam ou não estar doentes. E assim, após comprados, os escravizados passavam a pertencer unicamente ao seu senhor. Que, diga-se de passagem, para realizar a compra de um ou de vários escravos, significava que o comprador era detentor de um poder econômico considerável. Assim sendo, quanto mais escravizados a pessoa tinha, mais representava o seu poder econômico e, consequentemente, a sua influência no meio social. Já em seu cativeiro, os negros desempenhavam inúmeros trabalhos de produção de mercadorias, seja na economia açucareira, algodoeira, extrativista, de pedras preciosas, cafeeira. Então, diferentes ciclos, ele sempre participou da questão da produção de mercadorias. Também dos trabalhos domésticos na casa do senhorio, ou também chamada à época de casa grande. Como eu falei anteriormente que o escravizado passa a pertencer unicamente ao seu dono ou dona, era muito, digamos assim, banal a situação de trabalhos sexuais. E aqui falo e volto ao ponto anterior. Dentre as avaliações que os compradores faziam dos negros capturados, os atributos físicos de cunho sexual também eram analisados. Não tem como a história eurocêntrica esconder isso. Os escravizados foram vítimas de inúmeros, reiterados e incansáveis abusos sexuais por parte de seus senhores e senhoras. Desta forma, eu não sei se vocês já perceberam o quanto está enraizado no imaginário popular a ideia, por exemplo, de que o homem negro é aquele caracterizado por seu membro sexual avantajado. No caso das mulheres negras, elas são vistas como fogosas, quentes, sob suas saias. Esse imaginário ele é decorrente das reiteradas ocorrências de abuso sexual pelo qual os negros e negras vivenciaram pelos seus senhores e senhoras. E quando eu afirmo que a história eurocêntrica não tem como ignorar tal fato, e aí é oportuno nesse momento discutirmos a ideia de mestiçagem, ou também de miscigenação. Pessoal, é muito importante falar sobre isso. Em muitos casos, esses abusos resultaram no nascimento em terras brasileiras de uma população mestiça. E aqui eu falo da mistura de etnias entre negros e brancos, entre povos originários e brancos, entre os povos originários e negros, e entre negros e negros, tendo em vista de que eles vieram de diferentes partes do continente africano. Vale lembrar também que a América Portuguesa também passou por diferentes invasões
de diferentes povos, como foi o caso dos holandeses, dos franceses, espanhóis. Era muito comum também a presença de ingleses na nossa terra. E nesse ponto é importante desconstruir o caráter romântico da miscigenação, né, o caráter poético da nossa sociedade misturada. Ela se deu com base em abusos, com base em estupros. Muitos de vocês acredito que já se cansaram de ver novelas, né, séries e minisséries sobre casos tórridos de amor entre o escravizado ou a escravizada e o seu senhor ou sua senhora, né? Aquele típico amor impossível que desafia a sociedade da época. Não estou dizendo que isso não aconteceu. Por exemplo, a história mais famosa que temos aqui no Brasil é o caso de Chica da Silva, que se casou com uma pessoa que a comprou, no caso, o contratador, na região lá do Tijuco, em Minas Gerais, lá em Diamantina. Mas convenhamos, né, pessoal? O altíssimo grau de miscigenação da nossa sociedade não se deve predominantemente em razão de amores impossíveis que ocorreram à época. Então eu reafirmo, a miscigenação da nossa sociedade brasileira é fruto de estupros e abusos sexuais, pois de um lado temos a figura do senhor ou da senhora branca, e do outro lado o negro ou a negra em condição de escravização, né, em condição de trabalhos forçados, em cativeiro, desumanizado, mercantilizado, sem qualquer direito ou aparato social que o defenda. Amigos, eu vou encerrar esse episódio, considerando que vai vir mais um, né, dando continuidade ao tema da diáspora africana. Como eu falei para vocês, esse é uma ideia, né? Essa é uma ideia que eu tive de dividir esses episódios, até para que não fique muito extenso, e a fim de que a gente possa discutir no final desses episódios, principalmente o último que vai ser lançado no dia do Zumbi dos Palmares da Consciência Negra, o papel da população negra hoje em dia, nos dias atuais, tanto na teoria política como na teoria social brasileira. Então, no próximo episódio, eu pretendo discutir como se deu, né, a resistência dos povos escravizados, né, que vieram do continente africano, e também dos afrodescendentes, que, como eu falei, tendo em vista todo o processo de mestiçagem, de miscigenação da população, até mesmo entre os povos, né, entre as diferentes etnias que vieram para cá do continente africano, que também geraram, né, frutos, né, que também tiveram relacionamento, constituíram família. Então, vamos falar nesse próximo episódio sobre as ferramentas de resistência desses povos. Portanto, se vocês gostaram do conteúdo, eu peço para curtirem o vídeo, também peço para vocês se inscreverem no canal, ativem aquele sininho também. No mais, se puderem compartilhar ou então recomendar, né, aos seus amigos, aos seus colegas, seus familiares. E é isso. Então nos vemos no próximo episódio. Se cuidem todos e até a próxima.